Essa é a sua oportunidade. Prepare-se para ser um missionário em qualquer lugar do mundo. Escola de Missões Online, sua oportunidade de encontrar as ferramentas necessárias para a missão. Concursos em 3 idiomas e palestrantes de todo o mundo, tudo isso totalmente grátis. Viva essa experiência sem importar onde e seja um voluntário em qualquer parte do mundo. Escola de Missões, sua viagem começa aqui. E aí, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma classe da Escola de Missões. Já estamos quase chegando no final do nosso curso. Sim, faltam só mais 2 aulas para vocês estarem prontos para sair para o campo missionário. Estamos muito felizes de poder acompanhá-los mais uma vez e esperamos que Deus esteja abençoando muito a cada um de vocês. Vamos começar pedindo a companhia do nosso Deus. E para isso vamos convidar o Johan, que é estudante da Faculdade de Medicina e também é o nosso diretor da Escola de Missões. E já aproveitamos também para agradecer a sua dedicação com esse projeto e também por nos acompanhar nesse grande ministério. Oremos. Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais oportunidade que o Senhor nos concedeu de ter mais uma classe. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu também de estar aqui todos juntos, mesmo em pandemia, mesmo com dificuldades. E temos a oportunidade de ver uma aula, de aprender um pouco mais sobre nossa cultura, as novas experiências e poder, de uma forma mais prática e dinâmica, levar o Teu Evangelho em todas as partes do mundo. Muito, muito obrigado por isso. Esteja conosco, esteja com a Escola de Missões, que possamos alcançar mais corações também. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito obrigada, Johan, por nos conduzir nessa oração e pelo grande trabalho que tem feito até aqui. Bom, agora sim vamos começar com os nossos anúncios. Fica ligado para não perder nada importante, hein? Já estamos na 8ª aula, quase chegando ao fim. Se você ainda não fez alguma das provas das classes anteriores, estamos aqui para te animar a terminar. Lembre-se que este é um dos requisitos para poder ser aprovado e receber a certificado no final do curso. E lembrando também que o conteúdo para fazer a prova dessa semana serão os capítulos do 20 ao 22 do livro Passaporte para a Missão, que você já deve conhecer muito bem, não é? E também a aula de hoje, então fique ligado. Também recordamos que além das provinhas de cada aula, no final do curso haverá um exame final integrador de tudo que aprendemos ao longo do curso. Se você tem alguma dúvida sobre essas provas semanais ou qualquer outra dúvida do que estamos falando aqui, fique à vontade para escrever para a gente no Telegram ou nas nossas redes sociais, Facebook ou Instagram. E falando nisso, espero que você já nos siga nas nossas redes, mas se ainda não, corre que ainda dá tempo. Procura aí no Instagram, @Escuela de Misión _UAP, ou no Facebook, Escuela de Misión _UAP. Bom, agora que você já sabe tudo que tem para terminar o curso da Escola de Missões e já está seguindo nossas redes sociais, deixamos com você, Matheus Volanin, que vai compartilhar com a gente um pouco da sua experiência como missionário na Alemanha. Olá, amigos! Meu nome é Matheus e eu sou missionário aqui na Alemanha. Eu vim para cá através do Serviço Voluntário Adventista, que é um programa da nossa Conferência Geral que envia missionários ao redor do mundo. Atuei aqui na área de mídia na Universidade Adventista de Fritzl, trabalhando no estúdio com produções audiovisuais, não somente aqui para a escola, mas também para Novo Tempo aqui, dos países de língua alemã. Deus tinha planos maiores para minha vida. E o voluntariado abriu portas que eu nunca imaginei. E através dessa situação do corona também, onde as pessoas estavam mais ligadas e mais conectadas através das mídias, da internet e tudo mais, eu fui contratado pela escola e hoje sou o diretor do Centro de Mídias aqui da nossa universidade. São muitos desafios. A missão aqui na Europa é realmente muito grande, porque uma sociedade que no passado já esteve muito envolvida, né? E foi o berço do Evangelho, hoje sofre com o pós-modernismo. As pessoas não querem mais saber de Jesus. Elas têm tudo, não precisam disso. E é por isso que o desafio está hoje em pregar, em falar de Jesus. Talvez não apenas através daquilo que você fala, mas talvez daquilo que você é. E a missão me ensinou muita coisa, principalmente resiliência. Permanecer firme através dos nossos valores, aquilo que eu trago de casa, daquilo que eu aprendi até aqui.
E a segunda coisa, dependência de Deus. É somente através dele que a gente pode subir as montanhas mais altas e alcançar os voos mais altos de nossa vida. Por isso eu desafio vocês a se engajar na missão, estudar uma língua, aprender, sair um pouquinho e imergir uma cultura diferente. Eu tenho certeza que essa mudança ela vai ser muito boa para quem recebe você como voluntário, mas melhor ainda para você mesmo, que vai ter uma experiência maravilhosa, incrível na sua vida. E tudo vai passar a ser visualizado de uma forma diferente, eu tenho certeza. Um grande abraço, amigos, aqui direto da Alemanha, da Universidade Adventista de Friedenthal, para vocês. Tchau! Muito obrigado, Mateus. Desejamos que Deus continue te usando para compartilhar o seu amor. E se você ainda não decidiu para onde gostaria de ir como missionário, no final dessa aula vamos te mostrar algumas propostas interessantes. Quem sabe esse não pode ser o seu lugar? E chegou o momento da nossa aula de hoje. Quer contar pra gente quem vai estar nos acompanhando? E qual será o assunto que vamos aprender hoje? Sim, claro! Hoje vamos aprender mais sobre a missão mundial. E o nosso convidado especial que vai falar sobre esse tema tão interessante será o pastor Elbert Kuhn. O pastor Kuhn, que é mestre em teologia e candidato ao doutorado pela Universidade Andrews, foi pastor da igreja local durante 8 anos e missionário na Ásia durante 10 anos. Também foi ministerial e presidente da missão da Mongólia. Trabalhou como secretário executivo da União Centro-Oeste Brasileira, foi assistente do presidente, secretário adjunto e diretor do Serviço Voluntário Adventista, na América do Sul. Também foi secretário adjunto na Conferência Geral, que supervisiona a divisão Pacífico Norte Asiática e a missão da União Chinesa. Atualmente é diretor do Serviço Voluntário Adventista da Conferência Geral Adventista. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje! Tudo bem, gente? É uma alegria estar com vocês novamente, alunos da Universidade Adventista del Plata e também todos aqueles que nos acompanham através das plataformas digitais da universidade. É sempre uma alegria voltar e participar das atividades missionárias que a Universidade del Plata proporciona não só para aqueles que estudam na universidade, mas também para todos aqueles que desejam se envolver no programa de missão da igreja ao redor do mundo, seja local ou seja mundial. Por isso, mais uma vez, muito obrigado, pastor Lucas, pastor Horácio, reitor, e a toda a equipe da UAP por este privilégio que tenho de poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre missão. É sempre algo que mexe comigo falar sobre missão. Nós sabemos que hoje muito se fala sobre missão e praticamente tudo que se faz tem um objetivo missionário. Mas nós, através destas classes que estão sendo oferecidas, nós gostaríamos de poder detalhar um pouco mais, pontuar um pouco mais de forma intencional como nós podemos nos envolver na missão e como nós podemos ser efetivos, eficazes na transmissão, no compartilhar da mensagem de esperança que nós temos e que nós acreditamos ser a mensagem remanescente antes da volta de Jesus. Eu queria já dar os parabéns a todos vocês que estão tirando um tempo precioso, né, dos estudos, um tempo, quem sabe, do lazer, com os amigos ou mesmo com a família, para participar deste programa, deste treinamento de missão. Nós sempre falamos que a igreja avança não exclusivamente por consequência do nosso trabalho como pastores ou como servidores que diretamente se engajam na missão, mas nós sabemos que a igreja avança porque pessoas como vocês estão aí com o coração palpitando, com um desejo de fazer alguma coisa, um desejo de fazer a vida valer a pena, e vocês que deixam tudo e saem para servir a Deus em lugares próximos e em lugares distantes, o nosso muito obrigado. É sempre bom ouvir histórias daquilo que está acontecendo na linha de frente. E a gente sempre ouve dos projetos da Universidade, da União Argentina,
e de toda a América do Sul. E isso faz com que o nosso coração se encha de alegria e nós louvamos o nome de Deus por isso. Nós estamos together, juntos, no I Will Go. E para você que está chegando e com certeza já está familiarizado com esse tema I Will Go, com certeza você deve saber, pastor Lucas ou outros pastores aí devem ter falado para vocês sobre a origem do I Will Go, que eu não me canso de falar por onde eu vou, sobre esses dois jovens que junto com seu grupo de amigos sonhou com algo pequeno, mas com consequências gigantescas, esse tsunami de pessoas envolvidas na missão que hoje foi para o mundo inteiro como o lema oficial da Igreja Adventista para esses 5 anos que nós estamos vivendo. No coração de jovens, estudantes universitários, que quiseram sair da zona de conforto para a atividade, a ação daquilo que nós cremos. Não é só sentado, né, que nós fazemos acontecer as coisas, elas não vão acontecer conosco sentados. Elas vão acontecer no momento que você escuta, que aquilo mexe com você, que aquilo te incomoda, então você diz assim, poxa vida, eu não posso ficar sentado, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que participar. Eu quero ser a história, eu quero ser o protagonista, eu quero ser um ator. E é por isso que eu louvo o nome de Deus por cada um de vocês que está conosco e deseja fazer a diferença nesses períodos curtos de tempo que Deus nos dá. E eu lembro muito bem quando eu saí como missionário, né, e fui para a Mongólia, e depois a vida tomou um outro caminho totalmente singular. Esses anos como missionário, e hoje sigo na missão já há mais de 15 anos, tem transformado a minha vida, a vida da minha esposa, tem transformado os meus valores, tem ajustado as minhas prioridades. Eu creio, de forma humilde falo isso, tem me tornado uma pessoa mais sensível. Eu acredito que eu tenho sido mais humilde, eu acredito que eu tenho me colocado, às vezes, no meu lugar, não pensando que eu sou o bam, que eu sou, como diz aqui no país Brasil vizinho, né, a última bolacha do pacote. Não, nós somos pequenas partes que temos o privilégio que Deus nos concede de nós podermos nos envolver em algo que preenche esse coração aqui, que enche a nossa vida de alegria e a certeza de satisfação em tudo aquilo que nós fazemos. Por isso, vem comigo, vamos participar um pouco desse movimento missionário, dessa jornada que é tão especial, eu gosto de dizer, Deus é tão misericordioso, o amor dele é tão infinito, a graça dele é tão priceless, que Deus nos dá, desculpa, o privilégio de nós nos envolvermos no programa de missão, de nós fazermos o nosso melhor para que outras pessoas conheçam a respeito da salvação, mas ao mesmo tempo, escuta bem, ao mesmo tempo, o interesse de Deus primário é com você, é comigo. Ao nós nos envolvermos na missão, ao nós aceitarmos o chamado de Deus para colocar nossos dons, nossos talentos, nosso tempo, nossos recursos à disposição de servir o próximo, através de atos de bondade, através da expressão do caráter de Jesus, das mãos de Jesus, dos olhos dele, dos ouvidos dele, do coração dele, dos pés de Jesus, ao nos envolvermos e aceitarmos esse chamado de Deus, a nossa própria salvação está sendo desenvolvida. A nossa própria salvação está passando por um processo de refinamento. Então, veja, Deus está trabalhando através de nós para levar a mensagem a outros, mas, ao mesmo tempo, Ele está trabalhando em nós para nos fazer diferentes e para nos fazer cidadãos merecedores do reino dos céus. Por isso, gente, vamos conversar um pouquinho por que nós precisamos de missionários.
Por que a igreja precisa de missionários? Você pode parar e pensar e dizer assim, puxa vida, hoje as distâncias estão tão curtas, né? Nós temos as plataformas online e digitais, mas por que a igreja precisa de missionários? Eu costumo dizer que desde que Adão e Eva pecaram, desde o dia em que os ouvidos de Adão e Eva deram atenção aos enganos da serpente, naquele momento iniciou-se o movimento missionário divino. E naquela hora foi quando Deus decidiu enviar o seu único e mais precioso bem que ele possui, o seu filho único, inigualável, criador do universo, o rei da terra e do céu, o imperador dessas bilhões de galáxias e bilhões de estrelas. Naquele momento que Adão e Eva pecaram, naquele momento Jesus foi marcado para ser um missionário que viria salvar esta raça que sem ele estaria perdida para sempre. E você vê ao longo de toda a Bíblia, você vê Jesus falando através dos seus missionários. Antes de vir, Jesus teve os seus missionários. Você vê José indo para o Egito, você vê Abraão indo para uma terra desconhecida, você vê Daniel indo para a Babilônia com seus companheiros. Estes são os conhecidos, mas o que falar das dezenas, centenas e milhares de desconhecidos, que foram embaixadores que aceitaram esse desafio missionário de sair da sua zona de conforto para irem levar essa mensagem de esperança. Então, do Gênesis até o Apocalipse, nós vemos esse movimento missionário. Então, para culminar, vem Jesus, o maior de todos os missionários, aquele que se humilhou, como diz Filipenses 2:5, e desceu para se encarnar com você e comigo, para que nós pudéssemos entender o que é a graça encarnada, o que é de verdade o trabalho de um missionário. E ele viveu com o ser humano, e ele comeu aqui com o ser humano, e ele andou com o ser humano, e ele vivenciou os movimentos de cada pessoa, de cada família. Ele participou de eventos sociais, ele participou de eventos religiosos, ele participou de eventos tristes e fúnebres, como o de Lázaro e tantos outros. Ali ele nos mostra o que é de verdade ser um missionário. Se você quer descobrir como ser um missionário, olhe para a vida de Jesus e você vai entender. Ele se preocupou com as necessidades das pessoas, ele se misturou com elas. Ele empatizou com aquilo que eles estavam passando, ele riu com os que riam, ele chorou com os que choravam. Ali estava a encarnação do missionário e da missão. E Jesus cumpre o seu papel como missionário e ele retorna ao céu. Então ele prepara os seus discípulos, depois os apóstolos, depois os 70, e esse movimento como uma bola de neve cresce. E no final do ministério de Jesus, e vocês poderão ler depois ou colocar na tela, Mateus capítulo 28, do verso 18 até o 20, um bem conhecido texto da Bíblia, mas que mostra a essência das últimas palavras de Jesus antes de ele retornar para o seu trono celeste. Ele diz, aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu gostaria de pontuar com vocês algumas razões pelas quais nós ainda precisamos de missionários. Primeira delas, Deus chama a cada um de nós para ir. I will go. Ide, fazei discípulos.
E esta é uma realidade, como diz bem Ellen White, né? Todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. E hoje a missão, ela não é só uma missão cross-cultural ou transcultural, onde você sai do seu país e vai para um totalmente diferente. Hoje, essas diferenças culturais, essa pluralidade que existe numa mesma cidade. Por exemplo, eu lembro uma vez de ter ido a Buenos Aires com o pastor Roberto Gullón, secretário da União Argentina, promotor da missão. E junto com ele nós fomos a uma igreja, se não me engano, ficava na região de Palermo, uma região tradicional de Buenos Aires, que é uma cidade lindíssima. E naquela igreja, o pastor Roberto me disse, Albert, nessa igreja, a grande maioria dos membros não são nativos de Buenos Aires. Não são portenho, creio que é assim que se diria, né? A maioria das pessoas que frequentavam aquela igreja eram de outras localidades e muitos de outros países. Então, hoje, a multiculturalidade, ela está presente dentro da nossa comunidade. Dentro de Buenos Aires, existem muitas culturas diferentes e cada vez mais difíceis, muitas vezes, para nós entendermos. Então, primeira razão pela qual nós ainda precisamos de missionários, esta é uma ordem divina. É Deus que nos chama, é Deus desafiando a você e a mim a fazermos a nossa parte nesse grande processo de abrir os olhos das pessoas para a mensagem que Ele quer dar. Não é a minha mensagem e não é a tua mensagem. É a mensagem que Ele tem e que, através das nossas palavras e através das nossas ações, nós poderemos chegar ao coração destas pessoas que, então, se abrindo, vão eles ouvir a voz do Espírito Santo. Deus nos comanda a ir. I will go. Mas também existe uma outra razão, que a mensagem do I will go é para nós proclamarmos este evangelho das boas novas, essa mensagem das boas novas, e fazer discípulos. Não fazer discípulos para você, não fazer discípulos para mim. Nós ainda pregamos, ainda vamos, para que nós possamos fazer discípulos para o reino de Deus. Não é nem discípulos para a igreja, são discípulos que nós precisamos fazer para serem seguidores do Mestre. Então, Deus nos chama, nós somos desafiados a sairmos, fazermos discípulos, mas também nós ainda precisamos missionário, porque no globo terrestre hoje, mais de 42% das pessoas ainda são não alcançadas, não evangelizadas. Ou seja, e esse estudo foi feito pelo Instituto Pew, que faz muitas pesquisas e estudos para entender como estão as religiões representadas no mundo, mas praticamente a metade das pessoas ao redor do mundo ainda não tem basicamente nenhuma familiaridade com a palavra de Deus. E muitas vezes nós que viemos de países cristãos, nós não entendemos que a maioria das pessoas vivem em lugares não cristãos. Muitos deles nunca escutaram o nome Jesus. Nunca escutaram. Nunca ouviram falar de quem é este Salvador do qual nós falamos. E é por isso que nós ainda precisamos ir para podermos levar a essas pessoas o conhecimento do Salvador do mundo. Mas não só isso. Veja que Deus veio a essa terra através do seu Filho, encarnou-se
na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, na rotina das pessoas, como um de nós. O Verbo se fez carne, João capítulo 1, e habitou entre nós, fez morada entre nós. Deus escolhe a cada um de nós como os seus vasos preciosos para o representarmos ao redor da terra. Ele poderia ter enviado anjos, que quem sabe fariam esse trabalho muito, muito melhor do que qualquer um de nós e que estão dispostos a fazer. Mas Deus dá a nós essa oportunidade. Porque Ele deseja que nesse processo nosso de nos imergirmos, de entrarmos de cabeça no projeto, de sermos representantes dele aqui na Terra, nós possamos também estarmos trabalhando as nossas prioridades, aprimorando os nossos valores, ajustando aquilo que precisa ser melhorado na nossa vida. Mas nesse processo nós vamos, não só porque é o chamado divino, não só porque ele se representa através de seres humanos, não só porque precisamos fazer discípulos, não só porque ainda existem muitos grupos não alcançados, mas as pessoas precisam, amigos, sentir, serem abraçadas, sentir que são amadas, sentir que são ouvidas, sentir que alguém se preocupa com elas. Cada dia mais nós temos tecnologia, avanço da ciência, a medicina que nos proporciona mais anos de vida, nós temos entertainments, nós temos gadgets, mas parece que cada vez mais estamos sozinhos, parece que cada vez mais existe um vazio no coração de muitos de nós. E é por isso que, ao nós irmos sendo as mãos, o rosto, os olhos, o coração de Jesus, o abraço de Jesus, o sorriso de Jesus, a compreensão de Jesus, a compaixão de Jesus, eu diria para você que amar ao próximo é o maior argumento que nós podemos dar em favor do Evangelho. Aceitar o próximo, não o erro do próximo, mas aceitá-lo como ser humano digno, que merece respeito. E nessa hora as pessoas vão se perguntar por que essa turma faz isso? Por que esses jovens fazem isso? Muitas pessoas que eu alcancei, gente, para Jesus, muitas delas, não foi por pregar a eles a doutrina, não foi por falar para eles dos 10 mandamentos, não foi porque eu sabia mais teologia do que eles. Muitas dessas pessoas não alcançadas, Deus me deu a alegria de chegar ao coração delas, não com palavras, mas com os atos, com os olhos, com os ouvidos e, mais que tudo, com o coração. Por isso precisamos ir, porque há pessoas que precisam da nossa simpatia. Outro detalhe, né? Nós falamos que seguimos Jesus. A Bíblia diz, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, mas não só o amor, não só por palavras, é por ações. Quando eu digo que amo a Cristo, eu tenho que obedecer a Cristo, eu tenho que ouvir a Cristo, eu tenho que aceitar aquilo que Ele sugere e manda que eu faça. Não adianta dizermos, eu amo a minha esposa, mas você não demonstra por atos. Eu amo a minha noiva, a minha namorada, mas você não demonstra por atos. Fica vazio. Então, quando nós falamos que amamos a Cristo, nós vamos obedecer a Cristo, e obedecer a Cristo requer algumas coisas, e entre elas, que eu seja um discípulo, que eu proclame a mensagem através da minha vida e através das minhas palavras. Nós vamos na missão e ainda precisamos de missionários, porque eu não sei se você sabe, mas vejam que interessante,
que a Bíblia fala que tudo aquilo que nós fazemos está sendo registrado lá no livro dos céus. A graça é de graça, mas ela custou muito caro. E aquilo que eu faço, ou aquilo que eu deixo de fazer, um dia eu vou ouvir dos lábios de Jesus: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É isso que eu desejo escutar. Mas pode ser que, quem sabe, Jesus vai olhar para mim e vai dizer: afaste de mim, porque eu não te conheço. Ah, mas eu estudei na UAP. Ah, mas eu fui um obreiro. Ah, mas eu trabalhei para a igreja. Eu não te conheço. Então, as nossas ações, todos os dias, são registradas no livro dos céus. E eu desejo que você entenda que a nossa salvação é pela graça somente. Mas em demonstração a esse amor tão grande, a minha vida vai ser colocada em prioridades diferentes, a minha vida vai ter projetos diferentes, a minha vida vai ser usada para que os meus 60, 70, 80 anos de vida nessa terra realmente tenham valido a pena. Por que ainda precisamos de missionários? Porque Deus deu para vocês, escuta bem, Deus deu para cada um de vocês dons que vocês não têm a mínima ideia do que vocês podem fazer com eles. E sabe qual é o grande problema, às vezes? É quando Deus dá para nós os dons e nós só usamos para o nosso próprio reino pessoal, para eu fazer o meu reino pessoal crescer. E, na verdade, quando Deus nos dá os dons que temos, é para nós usarmos esses dons para que o reino dele cresça. É claro que Jesus quer que você desfrute dos teus dons, do resultado final deles. É claro que ele quer que você seja bem-sucedido, é claro que ele quer que você ganhe um bom salário, é claro que ele quer que você seja uma pessoa de um nome na sociedade. Tudo isso é fato. Mas não se esqueça do porquê que ele te dá todas essas coisas. Ele dá para que você possa usufruir, sim. Você precisa ser a cabeça e não a cauda. Ele dá para que você, quem sabe, possa ter uma vida boa, sem dúvida. Para que você desfrute daquilo que você ganha através do teu trabalho, absolutamente verdade. Mas não esqueça do objetivo maior. Muitas vezes nós esquecemos de onde vem o dom. Você não escolheu no lar que você nasceu, ou o pai ou a mãe que você teve. Você não escolheu o país onde você nasceu. Você não escolheu ser branco ou negro. Você não escolheu falar português, espanhol, ou inglês, ou russo, ou mandarim. Nada disso foi escolha sua. Isso foi providência divina, que você nasceu onde você nasceu, no lar que você nasceu, no país que você nasceu, e que você está tendo as oportunidades que você tem. Então vejam que tudo aquilo que ele nos dá, devemos usar de volta para ele. E quando nós usamos de volta para ele, e para o próximo, estudos mostram, e nós poderíamos ter outras 2, 3 aulas falando só sobre os benefícios de você ser um missionário. Benefício social, benefício emocional, benefício espiritual, benefício profissional, you name it. Mas, acima de tudo, Deus nos dá esses dons para que eles sejam usados em favor do próximo. Uma das coisas que mais me impressiona são as histórias dos missionários. Eu diria para você uma outra coisa. Sabe por que precisamos de missionários ainda? Porque essa história não pode parar. Porque esses capítulos desse livro da jornada missionária não podem parar. Eu me criei com a minha mãe contando as histórias de David Livingstone, que saiu da África e saiu da Inglaterra e foi para a África. Antes de dormir, ela lia e contava que depois a rainha da Inglaterra enviou Stanley para saber se David Livingstone estava vivo na África ou não. E depois, ao final dessa jornada, ele morreu.
E o povo da África disse para a rainha da Inglaterra: vocês podem levar o corpo dele para a Inglaterra, mas o coração dele vai ficar aqui na África. Me arrepia. Essas histórias não podem parar, por isso precisamos de missionário, porque nós precisamos de cada um de vocês ser um exemplo para as gerações que vão vir em 10, 15, 20, 30 anos e vão vir das histórias que vocês contaram. Nós precisamos de missionário porque você e eu fomos chamados para servir e não para sermos servidos. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós ainda precisamos de missionários para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos que sofrem, dos refugiados, dos despatriados. Nós precisamos de missionários que cuidem daqueles que têm diferentes gêneros. Nós precisamos de missionários que curem as feridas daqueles que às vezes são magoados por nós, cristãos. Nós precisamos de missionários para poder resgatar a ovelha perdida. Por isso nós ainda precisamos de missionários. Eu poderia dar aqui para vocês muitos outros textos da Bíblia. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós ainda precisamos de missionários, porque Jesus está muito perto de voltar. E a Bíblia fala lá em Atos, que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, dizendo, Ele é o Senhor. Essa era uma mensagem verdadeira. Eu tive a oportunidade, aquele jovem lá da UAP esteve aqui, falou de Jesus para mim, viveu como Jesus, e nessa hora, muitos deles vão decidir por Jesus. E nessa hora, muitos deles vão estar escrevendo o nome deles lá no céu. É quando você sai, meu jovem, é quando você sai, e quando você vai para um lugar difícil, e quando você vai para longe da sua família, e quando você passa trabalho. A Bíblia diz que os 70, quando Jesus enviou, eles voltaram com grande alegria. Toda vez que eu falo com um jovem missionário, um jovem voluntário, o rosto sorri dele, o sorriso é grande, parece que é um brilho especial no rosto deles, gente. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque não existe nada nesse mundo que enche mais o coração do que fazer o que Jesus fez aqui nessa terra. Não existe maior alegria do que você saber que você pode estar sendo um instrumento para que uma pessoa, que seja uma única pessoa, escrevendo o nome dela lá no livro dos céus, vale a pena. Se você conseguir uma pessoa, a tua vida já vai ter valido a pena. E por isso voltaram os 70 com tremendas alegrias. Eu gostaria que você, meu jovem, voluntário, missionário, pudesse sentir essa mesma alegria. O mundo precisa de você. Jesus precisa de você. A igreja precisa de você. Mas o mais importante, as pessoas precisam de você. Que Deus te abençoe. Eu te convido a fechar os teus olhos, eu quero fazer uma oração por vocês. Pai querido, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui juntos. Muito obrigado porque o Senhor ainda nos dá a oportunidade de colocar a nossa vida, os nossos talentos, os nossos recursos e o nosso tempo, a nossa vida, o nosso ser, à disposição do teu serviço para salvar e servir o próximo. E eu peço que o Senhor abençoe a cada jovem aqui presente, os sonhos de cada um, o desejo de sair e servir, e que cada um deles possa ser usado poderosamente para resgatar aqueles que precisam de esperança. E que um dia nós possamos ver lá no céu o resultado dos nossos esforços. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos vocês. Realmente, não existe maior alegria do que saber que nós podemos ser instrumentos de Deus para levar alguém aos pés de Jesus. Que lindo!
Muito obrigado, pastor Elbert, por essa classe incrível. Sim, até me deixou pensando sobre o que disse o pastor. Precisamos seguir escrevendo o livro da missão. Não tenha dúvidas de que Deus tem um chamado para ti. Para finalizar, vamos compartilhar com vocês mais um chamado para a missão. Não se esqueça de orar muito para que Deus possa te guiar ao lugar onde Ele precisa de você. Olá, eu sou Fabiano Nicolaus, sou coordenador para o Serviço Voluntário Adventista para a Casa de Repouso Casa Mia, em Fiore, na Itália, instituição da Igreja Adventista. E quero compartilhar com vocês os desafios, compartilhar também os chamados que temos aberto como instituição para poder prestar serviço como voluntário nesta instituição. Estamos esperando que possam chegar perfis para trabalhar na assistência das pessoas. Estamos buscando também pessoas que queiram ajudar-nos na parte do restaurante, da instituição. Estamos também buscando pessoas que nos possam ajudar em tudo que diz respeito à parte de logística, de transporte. Estamos também buscando pessoas que possam ajudar-nos com tudo que diz respeito à parte administrativa. Também buscamos pessoas que nos ajudem com a parte de comunicação das redes sociais, a parte de informática. Então, para mais informações, para conhecer mais sobre os chamados, eu te convido a entrar em contato com o Lucas, que seguramente te dará mais informações, poderá te explicar e depois, obviamente, nos colocaremos em contato e nos conheceremos e, eventualmente, poder, em algum momento, servir a Deus juntos nesse lugar. Agora sim, terminamos a nossa aula de hoje. Agradecemos muito a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui. Te esperamos no próximo sábado com a penúltima aula do curso de missões. Não se esqueçam que a prova dessa 8ª aula já vai estar disponível para que você possa realizá-la. Os capítulos correspondentes, lembrando, são do 20 ao 22 e também a aula de hoje. Fique com a nossa música tema e até a próxima. Tu mensaje, anunciar que eres el Salvador.